que o Instituto do Tribunal do Júri, de origem inglesa e francesa, hoje aqui está sendo desvirtuado, deformado. Por quê, senhores? Porque o Instituto do Tribunal do Júri, aqui, ele não foi feito para a promotoria só acusar, só ver acusados, culpados, nem para a defesa só ver inocentes. Mas aqui a gente vê na retórica da promotoria, retórica esta que nem se utiliza mais em tribunal do júri. Aqui nós vimos a participação do doutor Vinícius, que aí sim é uma participação técnica. Por quê? Porque o tribunal do júri, senhores, como dizem os doutrinadores, é um jogo. É um jogo. A defesa defende, a acusação acusa. Mas os senhores não têm que se influenciar por uma boa acusação ou por uma boa defesa. Os senhores têm que ter noção do que está ocorrendo e a verdade realmente dos fatos. Não seria o exagero do assistente da promotoria que trouxe aqui a mãe, o parente da suposta vítima, para dizer que eles estão nessa situação, que também mataram a família. Não é para isso que se criou o tribunal do júri. O tribunal do júri é para se buscar a verdade real, a verdade dos fatos. Absolutamente o tribunal do júri é para tentar ludibriar os senhores com encenação, com demonstração emocional. Não é para isso. E eu, nos meus 32 anos de advocacia, e olha só, eu comecei com um estagiário de um escritório em Teresina, e hoje é nosso, que existe há mais de 50 anos. E eu não preciso, na minha advocacia, de estar à busca de clientes. Geralmente sou indicado por um trabalho realizado. Não ando em penitenciária, em delegacias. Minha advocacia, inclusive, é criminal empresarial, mas também criminal por si só. Mas não preciso que os senhores entendam que uma retórica bem feita, bem explanada, uma demonstração, questão emocional, é que vai dizer para os senhores condenar ou absolver os acusados. Os senhores têm que saber o que está acontecendo. Eu nunca tinha visto na minha vida, e olha que eu já me defrontei com o Meton Filho, com Ezequiel Miranda Dias, com todos esses promotores, com o doutor Rômulo Gordão, não no júri, mas aqui com relação aos consignados que foram presos aí, advogados, aqui em Corrente, e eu fui advogado aqui de uma pessoa que estava nesta acusação. Eu nunca me defrontei com um promotor de justiça que está aqui de passagem e ataca todo mundo que já aqui compareceu sem nenhum critério, com uma demonstração clara de abuso. Ele falou cidadãos aqui foram maltratados, cidadãos de Corrente foram maltratados. Ele recusou um jurado, como os senhores, e disse que a pessoa era indigna. Ele nem conhece a pessoa e disse que era indigna. Ele se referiu às pessoas que aqui prestaram depoimento na testemunha de defesa e chamou todas de mentirosas. Assim, gratuitamente. Senhores, o tribunal do júri, as pessoas que julgam, diferentemente aqui, o juiz, por mais que queira, não pode julgar. Ele preside o tribunal do júri. Os senhores que são juízes, os senhores é que têm soberania para decidir da forma que quer, sem interferência
de ninguém, com a consciência tranquila. Olhe, não é repercussão, não é questão emocional que pode influenciar decisões dos senhores. A gente sabe que uma jovem morreu, mas um acusado também, diferentemente do que disseram aqui, ele teve problemas sérios nos últimos 10 anos. E o Farias, delegado Farias, que eu conheço muito bem, desde o começo, que eu sou anterior a ele sempre se pautou de forma irregular, venal e com abusos. Eu queria dizer para os senhores que eu escrevi esse livro, e eu vou citar, pedir licença a todos aqui para poder citar. Eu escrevi esse livro chamado Diário de um Advogado. É de autoria minha e de um professor da Universidade Federal do Piauí, Dr. Nestor Ximenes. Aqui eu conto 12 casos reais que eu atuei como advogado. Dentre eles, um caso chamado Caso Carajás. Era uma distribuidora de petróleo que sonegou 20 milhões na década de 90. Os donos foram acusados de sonegação e nós trancamos o processo em Brasília, no STJ, em 1997, há 21 anos. Se vocês olharem no Google, Joaquim Magalhães, Caso Carajás, vai ter lá entrevista com Donizete Adalto sobre esse caso. Mas eu estou dizendo isso para dizer para os senhores que neste tempo existia um delegado em Teresina chamado, aliás, ainda existe, só que ele melhorou bastante. O delegado Bareta, na época, existia lá um comando corisco. Não existia delegacia de crimes fazendários. Existia um comando corisco. Inclusive ele tinha uns bonequinhos de policiais em cima da mesa dele. Ele era um lunático. Aí volta todo dia, como é que você não sabe quanto tempo de carro dá de lá pra cá? Não, doutor, não estou me lembrando, não me recordo. É querer aqui subestimar, excelência, a inteligência dos senhores. É achar que pode ludibriar os senhores, porque o Ataíba é o principal álibi do acusado. Mas quem é esse Ataíba? Olha, o promotor não pode falar que ele está sendo acusado aqui de ter matado um e causado lesões do outro. Não pode falar isso aqui no processo do Ataíba, não. Mas não tem processo. Ele não matou a outra pessoa e deformou a outra num acidente de trânsito em frente ao Instituto de IBC, em frente onde a vítima foi morta, excelência. Anos depois. Será que ele tem credibilidade? Porque, excelência, hoje aqui, ele mentiu tanto que começou a passar mal. Ó, o promotor está sendo muito duro aqui, seu juiz. O promotor está sendo muito duro aqui. São diferentes. Inclusive as perguntas que vão fazer para os senhores é para cada um separadamente. Foi dito aqui, pois 3 ou 4 pessoas, testemunhas de defesa, disseram de forma espontânea, pessoas conhecidas aqui da cidade, que Renato não estava na faculdade na hora do fato. Foi dito aqui claramente. Renato, inclusive, há 10 anos, prestou um depoimento idêntico ao relatado pelas testemunhas. Os senhores têm que avaliar, é isso aí. Se apegando a questões periféricas, se ao invés da gente estar falando nas provas, o que foi dado, se foi um tiro, se foram 2 tiros, se Renato saiu antes ou depois, como a Celisete se contradisse, a gente estivesse falando aqui da Bíblia Sagrada, de questões familiares. Isso é questão periférica, que não tem nada a ver com o processo. Eu queria dizer para os senhores que pela primeira vez eu estou vendo que Lombroso será superado em corrente. Lombroso disse certa vez, quem estuda direito deve saber, que as características de um assassino, orelhas grandes, e aqui nós vimos que a promotoria disse
que a pessoa, por ser parente de Ariano, tem essa tendência criminosa. Citou inclusive um caso da família de uma outra pessoa que foi morta em Cristalândia. Agora não é mais Lombroso, agora é a promotoria que sai com essa pesquisa científica, querendo demonstrar que só por ser parente de alguém, ou deixar de ser, a pessoa é uma criminosa. Eu acho que os senhores têm que atentar para o que está no processo. Os senhores não podem absolutamente confundir participação